Olá, amigos e amigas. Hoje o nosso tema vai a partir da série do Testemunho Profético. Então, essa série ela compreende 4 etapas. Nessa primeira etapa, que é a que nós vamos estar falando nesse dia de hoje, é a busca da restauração da aliança na monarquia. Depois vem o sofrimento diante dos assírios e dos babilônios, a esperança, apesar do domínio persa e grego e a sociedade no tempo de Jesus. Então, diante dessa proposta de hoje, que é a busca de restauração da aliança na monarquia, nós vamos falar o que vem a ser um profeta, vamos falar do profeta do Antigo Testamento, dos começos do profetismo e a sua evolução, também a relação entre o rei e os profetas. Vamos falar um pouco do quadro de referência dos profetas e no meio de tudo isso surgem os caminhos da mudança. Depois nós vamos falar um pouco de Samuel até Elias, que compreende do ano 1000 ao ano 800 a.C. Depois um pouquinho do Elias, o homem de Deus, o homem do povo. Esse período ele vai de Elias até o início da dominação assíria, que compreende entre o ano 800 e o ano 700 a.C. Então, o que vem a ser um profeta? Nesses tempos de mudança, principalmente de mudança de época, diante da pandemia do Covid-19, muito se tem falado sobre o fim do mundo, as novas terapias, os cristais, muitos falam em duendes, em aparições, milagres, algumas previsões. Então, o medo do futuro, aliado a essas novas tecnologias e também as descobertas aí nas áreas da psicologia, da medicina, bem como a instabilidade atual da economia, na chamada globalização, estão levando muitas pessoas a procurar o sagrado. Por que as pessoas estão procurando o sagrado? A fim de encontrar algumas respostas diante de todo esse novo que entra nas nossas casas diariamente. Então, nesse contexto, que é marcado por uma complexidade de credos, de práticas religiosas, que significado teria o profeta diante de tudo isso? Popularmente, ele é visto como alguém que prediz o futuro, muitas vezes como um sábio, um conselheiro, um grande conhecedor da realidade, que muitas vezes representa um grupo que está vinculado aí aos seus ensinamentos, às suas crenças. Também ele é considerado como um defensor dos pobres, dos injustiçados, é uma pessoa que faz eco aos clamores do povo, e ele acaba anunciando o caminho para se alcançar a felicidade. Essas características, elas aparecem muitas vezes em menor ou maior escala, sendo algumas até antagônicas entre si. Mas diante de tudo essa introdução, o que vem a ser o profeta no Antigo Testamento? Não fica bem claro para nós qual o perfil do profeta no Antigo Testamento, pois a sociedade israelita também era muito complexa. Então nós podemos ver em alguns textos bíblicos algumas de suas características. Lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, versículo 18 a 24, aparece alguém que é chamado de louco, que está em estado de transe ou até mesmo em delírio. Vamos pegar esse texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos 18 a 24,
e ele vai nos mostrar tudo isso que eu estou colocando para vocês. Então, capítulo 19, versículos de 18 a 24. Enquanto isso, Davi se salvou fugindo. Foi encontrar-se com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul havia feito. Então os dois foram alojar-se num convento de profetas. Quando comunicaram a Saul que Davi estava no convento em Ramá, Saul mandou emissários para prender Davi. Eles encontraram a comunidade de profetas em transe, e Samuel estava presidindo. Logo o Espírito de Deus veio sobre os emissários de Saul, e eles também entraram em transe. Informado do que estava acontecendo, Saul mandou outros emissários. Também esses entraram em transe. Saul enviou aí no terceiro grupo de emissários e também eles entraram em transe. Então o próprio Saul foi para Ramá. Ao chegar ao grande poço que estava em Soco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E responderam: estão no convento em Ramá. Saul foi até o convento em Ramá e também ele foi tomado pelo Espírito de Deus, entrou em transe e foi caminhando até chegar ao convento em Ramá. Saul tirou a roupa e ficou em transe diante de Samuel, e nu ficou deitado no chão. Assim ficou o dia inteiro e toda a noite. Daí diz o provérbio: até Saul entre os profetas. Então, diante desse quadro, aí aparece, né, então alguém, depois aparece alguns dos profetas, são interpretadores de sonhos, aparece os consultores de Deus, alguém como o guia do povo, como Moisés, né, também está no capítulo 18, versículos de 15 a 18 do primeiro livro, no livro do Deuteronômio. Então vamos ver aqui, capítulo 18, versículo de 15 a 18, que diz que tinha Moisés como o guia do povo. Então vamos lá. Javé, seu Deus, fará surgir dentre seus irmãos um profeta como eu em seu meio, e vocês o ouvirão. Foi você que pediu a Javé, seu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero continuar ouvindo a voz de Javé, meu Deus, nem quero ver mais este fogo terrível para não morrer. Javé me disse: eles têm razão. Do meio dos irmãos deles, eu farei surgir para eles um profeta como você. Vou colocar minhas palavras em sua boca, e ele dirá para eles tudo o que eu lhe mandar. Então essa é a passagem que fala que Deus manda Moisés também como um profeta. Depois tinha alguém que era ocupante de cargo importante. Os profetas também ocuparam esses cargos. Outros, ao contrário, de origem simples, camponesa, como Amós, né? Havia também aí as grandes profetisas. A Míriam, está no Êxodo 15 e 20, a Débora, está lá no livro de Juízes 4, versículo 4, a esposa de Isaías, aparece no Isaías 8, versículo 3, a Uda, está em 2 Reis 22, 14, no Adias, está no livro de Neemias 6, 14, e as profetisas que fala lá no livro de Ezequiel, no capítulo 13, versículo 17 a 19. Também tinha o povo como um todo, que tinha uma vocação fundamental a ser profeta. E um texto interessante que diz que qualquer ser vivo, até uma jumenta, ela poderia ser portadora de uma profecia. Vocês podem conferir isso lá no livro dos Números, 22, de 22 a 35. E aqueles que eram profeta profissional, né? Aquele que ganha a vida com as suas profecias. Também apareceu alguém que não aceitava ser chamado de profeta, como o profeta Elias. Há uma passagem lá no livro de Zacarias, do capítulo 13, versículos de 3 a 6,
e diz que o Zacarias manda matar a quem se diz profeta. Então, havia profeta para tudo, né? Havia profeta para apoiar o rei ou para criticá-lo. Depois vem os começos do profetismo e a sua evolução. O que acontece nesse período? Com o tempo, o povo de Israel ele vai fazer uma distinção, e aí ele faz uma distinção aí mais clara entre os vários tipos de profetas, né? Então, nós temos profetas de Javé, está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 4, e temos os profetas de Baal, ainda dentro do capítulo 18, versículo 22. Né? Dentro dessa leitura de Reis, vamos achar aqui o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 4, vamos ver aqui, Reis 18, versículo 4, ele vai dizer aqui, ó, quando Jezabel massacrava os profetas de Javé, ele pegou 100 profetas e escondeu-os numa gruta, em grupos de 50, providenciando comida e bebida para eles. Esses então eram os profetas de Javé. Depois, no versículo 22, aparece os profetas de Baal. Vamos achar aqui, versículo 22. Então Elias continuou: fiquei sozinho com o profeta de Javé, enquanto os profetas de Baal são 450. Então essa relação entre os reis e os profetas, aparece essa discussão entre os profetas de Javé e os profetas de Baal. Os reis, eles sempre procuraram o apoio dos profetas para legitimar os seus mandos e também os seus desmandos através de uma roupagem, que era a chamada roupagem da divindade. Ou eles chamavam os profetas quando estavam diante de uma decisão, que era uma decisão muito importante. Então, por tudo isso, eles são definidos aí por sua atuação, ou seja, atuação religiosa, nos níveis políticos e social. Porque para eles, o poder existia para servir à aliança e também servir ao projeto de Deus. Nós podemos ver onde está essa passagem que diz que o poder existia para servir à aliança e também ao projeto de Deus. Lá no Deuteronômio 17, 14 a 20 e no 1 Samuel 8, de 1 a 22. Depois surge o quadro, que é o quadro de referência dos profetas. Esse quadro de referência dos profetas, eles vão viver aí duas grandes experiências. Primeiro, a experiência profunda de Deus, né? Como que é essa experiência profunda? Como que eu posso ter, eu, Edmundo, posso ter uma experiência profunda de Deus? Quando eu vejo que Javé é igual o Deus que está no meio do povo como libertador, como um Deus vivo, como um Deus verdadeiro, né? Ou despertando a memória crítica do povo quanto às passagens do Êxodo, ou onde Javé sustenta o seu povo e ele exige uma fidelidade à aliança. Qual que é essa experiência profunda da realidade do povo de Deus? Então, o profeta verdadeiro, ele faz o eco e também faz um apelo dos pobres, né? Esse apelo dos pobres que denuncia a quebra da aliança, ou seja, através da opressão, da desigualdade, da injustiça, e anuncia o Deus da vida. Nesse anúncio do Deus da vida, dando testemunho disso mesmo com o risco da sua própria vida. Deuteronômio 15, versículos de 1 a 11. E aí surge, no meio de tudo isso, os caminhos da mudança. E esse caminho da mudança, ele vem em 3 linhas que nós chamamos 3 linhas da profecia. O caminho da justiça,
que é mudar todo tipo de estrutura injusta e também transformar a nossa realidade. Segunda linha, o caminho da solidariedade, ou seja, mudar o relacionamento e renovar a comunidade. E terceiro, uma mudança de um regime tribal para o regime monárquico, né? Por que eles pediram isso? Porque devido à ameaça, que era uma ameaça externa da invasão dos filisteus, e promovia isso uma desarticulação interna do ideal comunitário. Então, a partir de tudo isso, Saul ele é escolhido, né, como um líder. E uma coisa interessante, um fator interessante aqui que aparece, que é um líder militar permanente, né? Mas será Davi, que aí era o líder religioso, quem conseguirá ser proclamado rei de todas as tribos. Porque ele surge como um líder popular, um líder que vem do meio dos camponeses, vem de uma estrutura pobre, vem do meio dos pobres. Ele inaugura uma nova administração, acaba respeitando a divisão territorial das tribos, também que criará as bases para um Estado tributário no futuro. E isso, esse Estado tributário ocorrerá com Salomão. Por quê? Salomão irá reestruturar e consolidar as conquistas de Davi, mas ele acaba tornando o seu reino, apesar de organizado, mas um reino rico. E isso resultará numa mudança nas relações de trabalho, da imposição de tributos, dos trabalhos forçados no campo, da perda da terra por parte dos camponeses. E aí depois dessa breve introdução aí sobre a liderança de Davi e de Salomão, surge um outro grande profeta. Surge o profeta Elias, que é um homem de Deus e é um homem do povo. Essa passagem do profeta Elias, ela está dentro do livro dos reis, primeiro livro dos reis. Você tem que ler do capítulo 17 do primeiro livro dos reis até 2 Reis 2:12, você vai compreender toda a história do Elias. Com a monarquia, então o povo ele começa a ser oprimido, como lá no tempo do faraó. E o Elias, ele aparece nesse contexto mais ou menos aí 50 anos depois da separação entre norte e sul. Essa separação aconteceu no ano 860 a.C. E o Elias ele começa a profetizar numa época de seca. Essa seca durou mais ou menos aí 3 anos, né? Essa citação também aparece no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 1, e vai até o primeiro Reis 18,1, e também aparece em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Então, o rei, ele não se preocupava nem um pouco em salvar o seu povo. É como acontece nos dias de hoje. Nós não temos os reis, mas temos os nossos governantes. A maioria dos nossos governantes, aí no nosso dia de hoje, principalmente diante da pandemia, não se preocupa nem um pouco em salvar o povo, mas só em manter. Lá diz que naquela época eles estavam preocupados em manter vivos os cavalos, os seus burros. Hoje se diz na gíria aí que os nossos governantes estão preocupados em manter o seu gado. Então a aliança ela foi quebrada por culpa do próprio rei. Por quê? Ele abandonou Javé, Deus, que era o Deus do seu povo, e permitiu que a Jezabel, a sua esposa, ela trouxesse consigo aí o falso Deus Baal, e que o Baal instalasse no templo de Samaria todo o seu projeto. Então aí, diante de tudo isso, os profetas desse falso Deus, eles gozavam de muitos privilégios. Enquanto que os verdadeiros profetas, que eram os companheiros de Elias, eram perseguidos e mortos.
proliferaram aí os falsos profetas, né? Havia 450 profetas de Baal, que vieram com Jezabel, lá da cidade de Tiro. Havia outros 400 profetas ligados ao rei Acabe. E todos eles, o que eles faziam? Eles faziam a propaganda do rei e da rainha. Enquanto Elias, ele estava sozinho para poder divulgar a mensagem de Javé. E tudo isso confundia o povo que não sabia em quem confiar. Será que hoje, nos nossos dias de hoje, em quem que nós podemos confiar? Será que ainda existem aí esses profetas de Baal, os profetas de Acabe? Ou será que existe aí alguns Elias ainda tentando lutar, tentando enfrentar, lutando sozinho para divulgar a mensagem do reino? Né? Nós vimos aí, surgiu agora, nesse final de semana, uma homilia de um padre aí, e que repercutiu muito aí nos meios. Ouça essa mensagem, procura no Facebook o padre de Arthur Nogueira e faça a sua análise. Esse padre é um profeta de Javé ou um profeta de Baal? Para mim, no meu contexto, ele é um grande profeta de Javé, pela forma que ele utilizou a homilia para falar do momento atual e proclamar grandes verdades. E aí, na sequência, o texto sobre Elias, ele nos diz que ele era, primeiro, um homem de Deus. 1 Reis 17, 24. Segundo, ele era um homem do povo. 17, 20 a 22. Era um homem de oração. Era uma pessoa que tomava posição nos conflitos. O Elias também era um sinal de contradição. Ele tinha uma luta pessoal e a luta do povo. E ele fez uma redescoberta de Deus a partir do primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 12 a 13. Então, o Elias, ele se torna o profeta, aí o precursor do Messias, em uma prefiguração de Jesus. E aí está todo um período, que vai o período de Elias até o início da dominação assíria, que aconteceu do ano 800 ao ano 700 a.C. É porque nesse período as grandes potências, elas voltam a crescer, elas destacam-se, especialmente a Síria e a Babilônia, e essas grandes potências elas levarão a um empobrecimento maior da população de Israel e de Judá. E a monarquia, lá em Israel, no Reino do Norte, ela vai terminar no ano 722 a.C., quando é invadido pela Síria. Já o Reino do Sul, que estava situado em Judá, o sistema de reinado ele vai ter o seu fim lá com o exílio, que foi o exílio imposto pela Babilônia. Então aí dentro disso surgem os profetas clássicos, que são chamados profetas de Javé. Eles são chamados assim porque deixaram textos escritos que levam o seu nome. E aí nessa época nós temos o Amós, o Oséias, o Isaías, o Miqueias, e todos eles são profetas que anunciam a proximidade do desastre. Então eles anunciam aí o exílio, que virá como uma consequência da iniquidade dos reis. As profecias, elas são breves, mas elas são poéticas. Elas acabam utilizando-se de palavras incisivas. Por quê? O profeta ele não escreve, ele fala. E essa fala é que fica na memória das pessoas e também dos discípulos. Aí depois há uma tentativa de enquadrar esses discursos aí numa narrativa. E os profetas foram escritores ou deixaram os discípulos que recolheram aí as suas profecias. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando e fazendo um breve retrato aí dos profetas do século VIII. Aí nós vamos ler Amós, vamos ler Isaías, vamos ler Oséias, o Miqueias e tantos outros. Então, eu peço que você, que está nos ouvindo aí nesse momento, que faça aí as suas considerações, suas críticas,
Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, nos envie através do WhatsApp 11 97376 7519 ou no Twitter, @sebes2013, na página do Facebook Edmundo Alves Monteiro, ou aqui através do canal do YouTube. Um abraço a todos, fiquem com Deus.